O som dos joelhos batendo no mármore frio é inesquecível. Ele ecoa mais alto do que um grito. Na história do domínio de Ironwood, nenhuma aluna jamais fora forçada a se curvar diante de uma senhora. Mas numa terça-feira chuvosa de novembro, Evelyn Hart perdeu mais do que apenas o seu título. Ela perdeu a sua dignidade diante de 300 testemunhas. Ela pensou que fosse o fim da sua vida. O que ela não sabia era que o antigo trono de obsidiana, uma relíquia que não se movia há 5 séculos, estava a observar. Ele estava prestes a decidir que alguns reis merecem morrer e que algumas rainhas são escolhidas não pelos homens, mas pelos próprios deuses. Reinar sobre o noroeste do Pacífico transformou o mundo numa mancha cinzenta e chorosa. Mas dentro do grande salão da propriedade Ironwood, o ar estava sufocante. O ar cheirava a lã molhada, colônia cara e o cheiro metálico da ansiedade. Evelyn Marie Hart estava perto das enormes portas de carvalho, apertando as mãos com força à sua frente para esconder os tremores. Ela tinha 24 anos, mas sob o escrutínio da elite da alcateia, sentia-se anciã. O seu modesto vestido de chiffon, azul marinho, comprado numa loja de departamentos há 3 anos, parecia sem graça em comparação com o mar de seda e veludo de grife ao seu redor. Ela era a Luna. Tecnicamente, ela estava casada com Alpha Dominic Riker há 4 anos. 4 anos passados a gerir as finanças da alcateia. 4 anos a mediar disputas entre as famílias de agricultores do Vale Inferior. E 4 anos à espera que Dominic olhasse para ela com algo além de um leve aborrecimento. Os murmúrios da multidão cessaram quando as pesadas cortinas de veludo atrás do estrado se abriram. Dominic apareceu. Ele era um homem impressionante, com aquela beleza rude e predatória pela qual a linhagem Riker era famosa. Ombros largos, cabelos da cor da meia-noite e olhos como gelo quebrado. Mas hoje ele não estava sozinho. Caminhando ao seu lado, com o braço possessivamente entrelaçado no dele, estava Vivian Valoisir. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Vivian era filha de um magnata bancário dos territórios do sul. Ela era tudo o que Evelyn não era. Perspicaz, glamourosa, e exalava uma confiança predatória. Ela usava um vestido de seda prateado que se moldava a cada curva do seu corpo e em volta do pescoço, um colar de diamantes que provavelmente custava mais do que o orçamento anual do orfanato. Evelyn sentiu o sangue esvaziar-se do seu rosto. Dominic tinha lhes dito que a reunião era para anunciar uma aliança estratégica. Ele não tinha mencionado que traria a sua amante para a mesa principal. Irmãos, irmãs. A voz de Dominic ressoou, amplificada pela acústica do salão. Ele não usou microfone. Não precisava. O seu comando alfa rolou sobre eles como uma onda física. Vivemos em tempos de mudança. O domínio Ironwood é forte. Mas para sobreviver ao inverno que se aproxima e às mudanças econômicas dentro do Conselho, precisamos de mais do que apenas força. Precisamos de poder. Precisamos de capital. Ele olhou para a multidão, seus olhos passando direto por Evelyn, como se ela fosse um móvel. Ao longo do último ano, Vivian Vowes desempenhou um papel fundamental na proteção das nossas fronteiras e no financiamento da nossa nova infraestrutura. O seu lobo é forte. A sua linhagem é impecável. Evelyn deu um passo à frente, o coração batendo forte contra as costelas. Dominic, sussurrou ela, embora o som se perdesse no silêncio da sala. Dominic parou. Finalmente olhou para ela. Não havia amor no seu olhar, nem mesmo piedade. Era apenas o cálculo frio de um homem descartando uma ferramenta quebrada. Evelyn, disse ele, sua voz baixando uma oitava e tornando-se perigosamente suave. Deu um passo à frente. A multidão se abriu como um mar vermelho. Evelyn podia sentir 300 pares de olhos nas suas costas. Ela caminhou pelo chão de mármore, os seus saltos batendo um ritmo solitário. Ela parou a 3 metros do disco. Você foi uma bela companheira, disse Dominic. A palavra companheira doía como um chicote. Eles eram companheiros predestinados. Eles tinham um vínculo, ou pelo menos tinham, antes que ele aprendesse a bloqueá-lo com álcool. Mas o dever por si só não é suficiente para liderar esta alcateia no novo século. A alcateia precisa de uma Luna que possa fornecer recursos, não apenas papelada. Vivian sorriu, os seus lábios vermelhos curvando-se cruelmente. Ela inclinou-se para Dominic, descansando a cabeça no ombro dele. Estou a rejeitar o vínculo, afirmou Dominic. As palavras pairaram no ar, pesadas e tóxicas. Para um lobisomem, a rejeição não era apenas um rompimento.
Era um rasgo na alma. Era um trauma físico. Evelyn engasgou-se e agarrou o peito quando uma dor aguda e lancinante rasgou o seu externo. Parecia que uma mão invisível tinha entrado na sua caixa torácica e apertado o seu coração até quase rebentar. Ela caiu de joelhos, não por submissão, mas por causa da agonia. Dominic, por favor. Ela engasgou-se, as lágrimas a turvar a sua visão. O vínculo não pode simplesmente rompê-lo por dinheiro. Já está feito, disse Dominic friamente. O conselho aprovou a anulação. Vivian é a minha companheira escolhida. Ela é a tua nova aluna. Um murmúrio de dissidência percorreu os membros mais velhos da alcateia. O velho Thomas, o historiador da alcateia, parecia querer protestar, mas um olhar severo de um dos capangas de Dominic o silenciou. Mas simplesmente substituí-la não é suficiente, continuou Dominic, com o ego a crescer. Dominic continuou, com o ego a crescer. Ele precisava de provar à família Valwes que estava no controlo absoluto. Precisava de demonstrar que os velhos costumes, os costumes dos companheiros predestinados e dos laços espirituais, eram insignificantes em comparação com a sua ambição. Para garantir que não haja confusão na alcateia, nenhuma lealdade dividida. Precisamos de uma demonstração. Ele apontou o dedo para o chão, diretamente para os pés de Vivian. Ajoelha-te, Evelyn. A sala ficou em silêncio sepulcral. Evelyn olhou para cima, com gotas de suor na testa, devido à dor do vínculo rompido. O quê? Ouviste o teu alfa? Vivian ronronou, com a voz doce como mel misturado com arsênico. Ajoelha-te perante a tua nova aluna, e jura-me lealdade, e talvez te deixemos ficar na alcateia como ômega. Precisamos sempre de alguém para esfregar o chão. Sou filha do antigo Beta, disse Evelyn, com a voz trêmula, mas ganhando um tom de determinação. Servi esta alcateia toda a minha vida. Não me ajoelharei perante uma usurpadora. Os olhos de Dominic brilharam em ouro. O sinal do lobo a despertar. A pressão na sala aumentou 10 vezes. A ordem do alfa atingiu os ombros de Evelyn como um peso psíquico, destinado a forçar a submissão. Ajoelha-te! Rugiu ele. Não era um pedido. Era uma compulsão biológica. Todos os instintos do lobo de Evelyn gritavam para que ela se submetesse e expusesse o pescoço para sobreviver. Os joelhos dela tremiam. A dor no peito era ofuscante. Ela lutou contra isso. Mordeu a língua até sentir o gosto de ferro na boca. Faz isso, Yevi. Uma voz sussurrou da multidão. Era o irmão dela, Liam. Ele limpou a garganta e parecia aterrorizado. Ele vai matar-te. Dominic desceu os degraus do DAS, arrastando Vivian com ele. Parou bem na frente de Evelyn. Agarrando-lhe o cabelo, ele forçou a cabeça dela para trás, obrigando-a a olhar para o rosto zombeteiro de Vivian. Sempre foste fraca demais para este mundo. Evelyn, sussurrou ele. Dominic sussurrou no ouvido dela. Demasiado fraca, demasiado emotiva. Olha para ela, olha para uma verdadeira rainha. Ele empurrou-a para baixo. A resistência de Evelyn desmoronou-se sob o ataque físico e mental. O joelho que lhe restava bateu no chão com um estalo repugnante. Agora ela estava de joelhos, com a cabeça baixa, respirando ofegante diretamente na frente dos sapatos de salto alto prateados de Vivian. Ótimo, Vivian riu, um som leve e tilintante que ecoou pelo salão. Ela estendeu a mão e acariciou a cabeça de Evelyn como se ela fosse um cão vadio. Viu? Ela sabe o seu lugar. Dominic virou-se para a multidão com os braços abertos. Contemplem! O passado se curva ao futuro. Apresento-vos a vossa nova aluna. A multidão aplaudiu, alguns por medo e outros por fascínio distorcido. Mas nas sombras atrás do estrado, algo estranho começou a acontecer. O trono de obsidiana. Uma cadeira enorme, esculpida a partir de um único pedaço de meteorito preto que foi trazido para esta terra pelo primeiro alfa de Ironwood há 500 anos. Ele ficava atrás da moderna cadeira de madeira do alfa, uma relíquia que ninguém usava porque era fria, desconfortável e francamente inquietante. Diz a lenda que ele foi forjado pela própria deusa da lua para testar os corações dos líderes. Enquanto Vivian ria e Dominic suspirava, um zumbido baixo começou a vibrar pelo chão. Parecia o som de uma corda de violoncelo sendo tocada numa caverna subterrânea profunda. A poeira no chão começou a dançar.
A vibração não era sutil. Ela sacudia as janelas de vitral que retratavam as grandes guerras dos lobos. As taças de champanhe nas mesas do buffet tilintavam juntas. "O que é isso?" perguntou Vivian, com um sorriso vacilante. Irritada por algo estar a interromper o seu momento de triunfo, ela olhou em volta. Dominic franziu a testa e olhou para o teto. "É só a tempestade. O trovão está a abalar os alicerces. Ignora isso." "Não parece trovão", sussurrou Evelyn. Da sua posição no chão, ela podia sentir as vibrações mais intensamente. Não estava a vir do céu, estava a vir da terra. Estava a vir de trás deles. "Levanta-te, Evelyn!" Dominic limpou a garganta e deu-lhe um leve pontapé na perna. "Vai para trás. Estás a estragar a estética." Evelyn tentou se mover, mas seu corpo parecia pesado e preso ao chão. Mas não era mais o peso da submissão. Era uma sensação de aterramento, como se raízes estivessem crescendo de seus joelhos até a pedra. A dor em seu peito e o vínculo rompido começaram a mudar. A sensação de queimação parou e foi substituída por uma sensação fria e clarificadora que lavou as lágrimas e o medo. Eu não consigo me mover", disse ela. "Não brinques comigo", rosnou Dominic. Ele se abaixou para puxá-la para cima, mas quando seus dedos tocaram o braço dela, uma faísca azul e violenta de eletricidade estática estalou entre ele. "Ah!" Dominic recuou, sacudindo a mão. Ele olhou para ela, depois para a palma da mão vermelha e com bolhas. "Que diabos você fez?" "Eu não fiz nada", disse ela. Evelyn suspirou. O zumbido ficou mais alto. A multidão começou a recuar. As luzes do lustre acima piscaram e se apagaram, mergulhando o salão na semi-escuridão. Ele era iluminado apenas pelos relâmpagos do lado de fora e por um brilho roxo fraco e estranho que emanava do estrado. Esse brilho vinha do trono de obsidiana. "A cadeira!" gritou o velho Thomas do fundo, sua voz tremendo de terror religioso. "Olhe para o assento." Dominic virou-se. A enorme cadeira de pedra negra estava a vibrar. As runas antigas esculpidas na sua superfície, adormecidas durante séculos, agora brilhavam com uma luz violeta pulsante. "Está ativa", murmurou Dominic, a sua confusão lutando com a ganância. Ele sempre viu o trono como uma peça de museu, mas se ele tinha poder, ele o queria. Os olhos de Vivian brilharam. "Está a reagir a nós, Dominic. Ele sabe. Ele sabe que somos o verdadeiro casal poderoso. Está a celebrar a nossa união." Ela passou por Evelyn e dirigiu-se ao trono, passando por cima das suas pernas. "Vivian, espera!" advertiu Dominic, sentindo algo antigo e perigoso no ar. "Bobagem!" ela zombou. "Se eu sou a Lunar, esse é o meu lugar." Vivian subiu os 3 degraus de pedra até o trono de obsidiana. Alisando o vestido prateado, ela se virou para a multidão e assumiu uma pose majestosa. Ela se abaixou sobre a pedra negra. No momento em que sua pele tocou a rocha, houve uma reação instantânea e violenta. Bum! Uma onda de choque explodiu do trono. Vivian gritou ao ser lançada pelo ar. Ela voou 6 metros, colidindo com a mesa do banquete e espalhando cristais e objetos caros. "Vivienne!" gritou Dominic, correndo para ela. A multidão gritou. O pânico se instalou. As pessoas correram para as saídas, mas as pesadas portas de carvalho se fecharam com um baque retumbante, prendendo todos dentro. O trono não estava acabado. Com um som estridente de pedra contra pedra, o enorme objeto de 2 toneladas começou a se mover. Ele raspou pelo chão, deixando marcas profundas na pedra. Desafiando a gravidade, deslizou pelos degraus com um propósito consciente. Dominic ajudou Vivian, atordoada e sangrando, a se levantar. "Parem, executores! Parem essa coisa!" 2 grandes lobisomens correram em direção ao trono, tentando se apoiar nele. A pedra nem sequer abrandou. Empurrou-os para o lado como se fossem feitos de palha, partindo o braço do executor líder com um estalo repugnante. Dirigia-se diretamente para Evelyn. Ela ainda estava ajoelhada, paralisada pela estranha energia que a mantinha presa. Viu o enorme monólito negro deslizar na sua direção, esmagando os azulejos de mármore até se tornarem pó. Fechou os olhos, esperando ser esmagada. "Então é assim", pensou. "Pelo menos vou morrer de joelhos como ele queria." Ela esperou pelo impacto. Ele nunca veio. O barulho de atrito parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Evelyn abriu os olhos. O trono de obsidiana tinha parado a poucos centímetros do seu rosto. Ele se erguia acima dela, irradiando um poder antigo e frio. A luz violeta dentro das runas pulsava no ritmo dos seus batimentos cardíacos. Então, o impossível aconteceu. O trono inclinou-se. A rocha sólida curvou-se para a frente. O encosto inclinou-se para baixo e as pernas moveram-se. Não estava a cair. Estava a curvar-se. O antigo assento do Alpha de Ironwood estava a curvar-se perante a rapariga ajoelhada com o vestido azul barato que tinha sido rejeitada. Uma voz ecoou no salão. Não vinha de uma pessoa. Vinha das paredes, do chão e da medula dos seus ossos. Era uma projeção telepática do próprio trono. Era um mecanismo da magia antiga que não era ouvido desde que a Alcateia foi fundada. O falso rei permanece de pé. A verdadeira rainha ajoelha-se. O equilíbrio deve ser restaurado. Dominic olhou, com o rosto pálido como um lençol. Isto é um truque, gritou ele, embora a sua voz estivesse trêmula. Ela é uma bruxa. Ela está a manipular a pedra. Ele atacou Evelyn, com as garras estendidas. Achas que podes envergonhar-me? Vou arrancar-te a garganta. Evelyn não conseguia mover-se para se defender. Ela recuou, mas antes que Dominic pudesse alcançá-la, uma sombra emergiu do canto mais escuro da sala. Uma figura moveu-se com tanta velocidade que ficou borrada, interceptando o Alpha no ar. Uma mão envolta numa luva tática preta agarrou o pulso de Dominic. Eu não faria isso se fosse a ti, Riker, disse uma voz baixa e rouca. Dominic parou bruscamente. Entre ele e Evelyn estava um homem que não deveria estar ali. Ele não deveria estar vivo. Era Jackson Wilder. Jax Wilder. Jax era a ovelha negra da região. Um rebelde e um dissidente cuja família tinha sido exilada de Ironwood há 20 anos. Com 1,93 m de altura, era todo músculos marcados por cicatrizes. Vestia um sobretudo de couro molhado e botas de combate. E os seus olhos brilhavam com um vermelho violento e instável. Wilder! Cuspiu Dominic, tentando libertar o braço. Como é que entraste aqui? A porta estava aberta, respondeu Jack calmamente. Olhou para Evelyn, que o encarava em choque. Não olhou para ela com pena. Olhou para ela com reconhecimento. Levanta-te, coração, disse sem desviar o olhar de Dominic. O Rock gosta de ti. Isso significa que temos trabalho a fazer. Ela é minha companheira, minha propriedade, rugiu Dominic. Era, corrigiu Jax, torcendo o pulso de Dominic até que o Alpha uivasse e caísse de joelhos, espelhando a posição em que ele havia forçado Evelyn momentos antes. Mas tu a rejeitaste, e o Rock rejeitou-te. Jax empurrou Dominic para trás, fazendo com que o Alpha tropeçasse nos próprios pés. Jax virou-se e estendeu a mão para Evelyn. Agora ela pertence ao trono. Evelyn olhou para a mão. Estava marcada, perigosa e calejada. Ela olhou para Dominic, que estava a recuperar a lucidez e a reunir os seus capangas. Então ela olhou para a cadeira de pedra curvada. Ela estendeu a mão e pegou a mão de Jax. Quando ele a puxou para que se levantasse, uma luz violeta surgiu do trono, envolvendo os dois. A energia não doía. Parecia um escudo. Estamos a sair, anunciou Jax para a sala atordoada. Vocês não vão passar pelo portão, gritou Vivian, limpando o sangue do lábio. Matem-nos! Matem os dois! 20 capangas se transformaram, suas roupas se rasgando enquanto se transformavam em lobos enormes, rosnando e latindo. Jack enfiou a mão no casaco e tirou algo que parecia o punho de uma espada, mas era feito da mesma pedra negra do trono. Eu esperava uma saída tranquila. Jack murmurou para Evelyn. Fica atrás de mim e não soltes a minha mão. Para onde vamos? Perguntou Evelyn, com a voz a voltar. Para o único lugar onde eles não podem nos seguir, respondeu Jack. As Terras Mortas. O grande salão de Ironwood tinha se transformado de um local de celebração num matadouro de barulho e caos. 20 lobos, enormes feras de pelo cinzento e castanho, atacaram em uníssono, as suas garras a arranhar o mármore polido e os seus olhos fixos nas duas figuras que estavam na sombra do trono de obsidiana. Evelyn agarrou a mão de Jack com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela passou a vida a preencher documentos e a organizar galas de caridade. Nunca tinha estado numa luta, muito menos numa zona de guerra. Feche os olhos, Hart,
ordenou Jax com voz calma, apesar da parede de presas que se aproximava. Por quê? Porque isto vai ficar complicado. Jax não esperou que ela obedecesse. Apertou o punho de pedra negra com a mão livre. Não o brandiu como uma espada. Bateu-o no chão. Uma onda de energia violeta, idêntica ao brilho do trono, espalhou-se a partir do punho. Não era uma rajada de vento. Era uma onda gravitacional. Os primeiros 5 lobos em pleno salto foram repentinamente derrubados do ar, como se por uma mão gigante invisível. Eles caíram no chão com uma força que sacudiu os ossos, choramingando, enquanto a pressão os prendia aos azulejos. Dominic, ainda em forma humana, mas mudando rapidamente, rugiu de fúria. Ele tem a chave. Não deixe ele sair com ela. Corra! Gritou Jax, puxando Evelyn para a saída lateral. Ela conhecia bem a porta dos empregados. Eles correram. Os saltos de Evelyn eram um obstáculo. Sem parar, ela os tirou e correu descalça pelo chão de pedra fria. Eles atravessaram a cozinha, assustando os funcionários do catering que se escondiam atrás dos balcões de aço inoxidável, e entraram na tempestade. A chuva era torrencial. Ela os atingia como bolinhas de gelo, encharcando instantaneamente o vestido azul de Evelyn e colando o cabelo de Jax à sua testa. A propriedade Ironwood era vasta e cercada por muros de pedra de 3 metros. Mas o verdadeiro perigo não era o muro. Era o terreno aberto entre a casa e a floresta. "O meu carro está no portão sul", gritou Jax por cima do trovão. "Eles vão nos interceptar", gritou Evelyn de volta, ofegante. Como se fosse uma deixa, os faróis das patrulhas do perímetro varriam a relva molhada. 2 SUVs pretos derraparam na esquina da mansão e bloquearam o caminho deles. 4 homens em equipamento tático, os guardas humanos de elite de Dominic, saíram e levantaram as suas espingardas de assalto. "Parem aí!" gritou um deles. Jax não parou. Ele nem mesmo diminuiu a velocidade. Ele soltou a mão de Evelyn por uma fração de segundo. "Fique atrás da árvore." Evelyn mergulhou atrás de um carvalho grosso assim que os tiros começaram. As balas rasgaram a casca a poucos centímetros do seu rosto. Ela cobriu a cabeça, gritando internamente. Vou morrer na lama." Mas os tiros pararam abruptamente, substituídos por sons de batidas molhadas e gemidos. Evelyn espreitou. Jax era um borrão em movimento. Desta vez, ele não usou o estranho punho de pedra. Ele estava usando os punhos e a escuridão. Ele se movia com uma brutalidade que a aterrorizava. Ele quebrou o braço do primeiro guarda e o usou como escudo humano contra o segundo guarda, deixando os outros 2 inconscientes com chutes precisos e devastadores na cabeça. Ele era uma arma viva que respirava. Ele correu de volta para ela e agarrou o seu braço. "Corra! Os lobos estão a chegar." Os uivos atrás deles estavam a ficar mais altos. A alcateia de Dominic estava a se aproximar. Chegaram à parede sul. Era alta demais para escalar. "Confie em mim", disse Jax olhando para ela. Os seus olhos vermelhos estavam a voltar a uma cor castanha escura, mas a intensidade permanecia. "Eu nem te conheço", gritou Evelyn, argumento válido. "Quer voltar para ele?" Ele acenou com a cabeça em direção à mansão. "Não." "Então agarra-te." Jax pegou-a nos braços como se fosse uma noiva. Agachou-se, contraiu os músculos e saltou. Não era um salto humano. Era uma proeza de força Lycan, potenciada pela adrenalina negra que o alimentava. Saltou o muro de 3 metros e aterrou com força na vala lamacenta do outro lado. Não tropeçou. Em vez disso, começou imediatamente a correr em direção a um Jeep Wrangler preto fosco e amassado, estacionado sob a cobertura das árvores. Ele a jogou no banco do passageiro, saltou para o banco do motorista e engatou a marcha. O motor rugiu com um som personalizado e superalimentado que rivalizava com o trovão. Os pneus giraram espalhando lama, e então eles estavam a descer a estreita estrada florestal. "Para onde estamos a ir?" perguntou Evelyn, tremendo violentamente. A adrenalina estava a desaparecer, deixando-a fria e dolorida. A dor fantasma do vínculo quebrado no seu peito voltou, uma pulsação surda e oca. "Para as terras mortas", respondeu Jack, com os olhos fixos no espelho retrovisor. "Não podemos." Evelyn agarrou o painel de instrumentos. "Isso é suicídio. A radiação, as matilhas renegadas. Ninguém entra nas terras mortas e sai." As terras mortas eram uma vasta extensão de floresta carbonizada a oeste,
local da Grande Guerra Química há 50 anos. O solo era tóxico para a maioria dos metamorfos. Perturbava os seus sentidos e enlouquecia os seus lobos. Exatamente, disse Jack com severidade. Dominic valoriza demais a sua linhagem pura para arriscar o seu ADN nas zonas tóxicas. Esse é o único lugar onde ele não vai. Mas e nós? Não vamos ficar doentes? Jack olhou para ela com uma expressão estranha e indecifrável. Vocês não vão ficar. O trono escolheu-vos, aquela energia. Ela protege-vos aos dois. Jack sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Eu já sou um produto danificado, princesa. Um pouco de toxina não vai fazer diferença. Ele desviou o jipe da estrada principal e atravessou uma cerca de arame enferrujada com a placa Perigo, Zona Restrita. Eles mergulharam na floresta escura e retorcida das terras mortas. As árvores ali eram pretas e sem folhas, estendendo-se em direção ao céu como dedos esqueléticos. O ar ficou denso e amarelado com a névoa sulfurosa. Do outro lado da cerca, atrás deles, os faróis dos seus perseguidores pararam. Os homens de Dominic não atravessariam a linha. Estavam a salvo. No entanto, enquanto Evelyn olhava para o mundo desolado e envenenado à sua volta, questionou-se se teriam apenas trocado uma morte rápida por uma morte lenta. Conduziram em silêncio durante 1 hora, aprofundando-se na podridão. O nevoeiro era tão espesso que os faróis mal conseguiam atravessá-lo. Finalmente, Jack abrandou o jipe e virou para um caminho rochoso escondido que levava a um penhasco. Aninhado contra a face da rocha estava um bunker. Parecia um antigo posto militar, reforçado com aço e betão, meio enterrado na terra. Lar, doce lar, murmurou Jack. Ele desligou o motor. O silêncio da paisagem árida era pesado e opressivo. Não havia grilos nem pássaros, apenas o vento a assobiar através das árvores mortas. O interior do bunker era surpreendentemente habitável. Um gerador zumbia na parte de trás, alimentando luzes amarelas quentes. Havia uma pequena cozinha, um catre e uma parede coberta de mapas, fotos e fios de lã vermelha. O lugar parecia o covil de um teórico da conspiração ou de um caçador. Jax atirou uma toalha para Evelyn. Seque-se, vou fazer chá, ajuda com o choque térmico. Evelyn enrolou a toalha nos ombros. Os dentes dela batiam. Ela observou-o a mover-se. Ele tirou o casaco de couro molhado, revelando uma camiseta preta, colada ao torso definido pelo trabalho árduo e pela violência. Os seus braços estavam cobertos de tatuagens de runas semelhantes às do trono. Por que me salvaste? Perguntou Evelyn, com voz fraca na sala de betão. Jax limpou a garganta enquanto enchia uma chaleira na pia. Fez uma pausa. Não o fiz por ti. Filo porque o trono se moveu. Isso não faz sentido. É apenas uma cadeira, uma rocha. É um canal, corrigiu Jax. Ele virou-se para ela, encostando-se ao balcão. Sabes por que a alcateia Ironwood é tão poderosa? Não é por causa dos negócios de Dominic. É por causa da linha-lei sob a propriedade. O trono controla a linha, amplifica o comando do alfa. Ele serviu 2 canecas de chá de ervas fumegante e levou uma para ela. Sentou-se numa caixa de metal à sua frente. Por 500 anos, o trono apenas tolerou a linhagem Riker. Nunca se moveu, nunca brilhou, apenas ficou lá, alimentando os egos deles. Jax tomou um gole, os olhos fixos nos dela. Hoje, porém, ele se curvou a ti. Tem alguma ideia do que isso significa? Evelyn abanou a cabeça. Não sou ninguém, Jax. O meu pai era um beta. A minha mãe era jardineira. Não tenho sangue real. Isso foi o que lhe disseram, disse Jack. Ele enfiou a mão na bota e tirou uma faca. Evelyn recuou. Relaxe, não vou magoá-la. Ele estendeu a faca. Primeiro o cabo. Corta o teu dedo. O quê? Faz isso ou vou atirar-te de volta para fora, para os mutantes. Evelyn olhou para ele com raiva, mas pegou na faca. Com as mãos trêmulas, fez um pequeno corte no polegar. Uma gota de sangue brotou. Não era vermelha. Na luz fraca do bunker, a gota de sangue brilhava com um brilho metálico iridescente. Parecia mercúrio líquido misturado com rubi. Evelyn engasgou-se e largou a faca. O quê? O que se passa comigo? É a toxina lá fora? Não, disse Jack suavemente. É a tua herança. Tem sangue prateado. O sangue dos árbitros. Árbitros? Isso é um mito. Eles eram os juízes da espécie dos lobos, exterminados há 1000 anos.
Não foram exterminados, disse Jack. Foram caçados até se esconderem. Os árbitros eram os únicos que podiam comandar as obsidianas, as pedras do julgamento. A família Riker não construiu aquela propriedade. Roubaram-na. Construíram a sua mansão em cima de um templo dos árbitros e reivindicaram o trono como seu. Mas o trono sabia que estava à espera. Evelyn olhou para o seu polegar. A ferida já estava ao sarar, unindo-se com um leve brilho prateado. Os meus pais provavelmente adotaram-te para te esconder, teorizou Jax. Ou eles próprios estavam escondidos. De qualquer forma, Dominic rejeitou-te porque achava que eras fraca. Ele não percebeu que estava a rejeitar a única pessoa na Terra que poderia realmente assumir o trono. Evelyn sentiu uma onda de tontura. Toda a sua identidade como uma rapariga bonita, chata e submissa era uma mentira. Ela não era apenas uma parceira rejeitada. Ela era uma arma que estava lá adormecida. Então, o que fazemos? Perguntou Evelyn. Não podemos voltar. Dominic tem um exército. Jack levantou-se e caminhou até a parede de mapas. Ele tirou um alfinete de um local marcado como Propriedade Ironwood. Dominic tem um exército, concordou Jack, mas ele não tem o mandato. A matilha viu o trono curvar-se. A dúvida é um cancro, Evelyn. Já está a espalhar-se nas suas mentes. Eles estão a questionar-se se o seu alfa é ilegítimo. Ele voltou-se para ela com um sorriso perigoso nos lábios. Não vamos fugir. Vamos deixá-los a remoer o medo por alguns dias. Vamos treinar-te. Vou ensinar-te a usar o teu sangue prateado para controlar a energia à tua volta. Então Jack disse, vamos voltar, não para implorar perdão, mas para tomar a casa, tomar a matilha e tomar o trono. Não quero ser uma alfa, sussurrou Evelyn. Ótimo, disse Jack, aproximando-se e ajoelhando-se à frente dela, ao nível dos olhos. Não de forma submissa, mas respeitosa. Estendeu a mão e limpou uma mancha de lama da bochecha dela. O seu toque foi surpreendentemente gentil. Os alfas são políticos. Os árbitros são deuses. Tu não governas, Evelyn. Tu julgas. O momento foi interrompido por um som agudo e repentino. Jax enrijeceu. Ele olhou para um monitor na sua secretária. Uma luz vermelha piscava. Alarme de proximidade, ele sibilou. Dominic? Perguntou Evelyn, com o pânico a aumentar novamente. Não, respondeu Jack com o rosto pálido. Dominic não viria tão fundo. É outra coisa, algo pior. Ele pegou uma espingarda debaixo da cama e engatilhou-a. Ferais, disse ele. Lobos que ficaram nas terras mortas por muito tempo. Eles perderam a humanidade há anos. Agora são apenas fome e dentes. E podem sentir o cheiro do teu sangue. Um uivo rasgou a noite lá fora. Não era o uivo organizado de uma matilha, mas o uivo irregular e estridente de um monstro em dor. Então ouviu-se um arranhar na pesada porta de aço. O metal rangeu. Entre na casa de banho, ordenou Jax, apontando para uma pequena porta reforçada na parte de trás. Tranque-a. Não saia a menos que eu diga. Jax, vá. Evelyn entrou rapidamente na pequena sala e trancou a porta. Ela encostou o ouvido ao aço frio. Ouviu a porta principal do bunker explodir quando algo enorme a atingiu. Ouviu Jack gritar, o estrondo da espingarda e o rosnar de feras que pareciam mais demônios do que lobos. Ela deslizou para o chão e puxou os joelhos para o peito. Olhou para a tênue cicatriz prateada no polegar. Eu sou uma árbitra, pensou fechando os olhos. Não sou fraca. Colocou a mão no chão. Fechando os olhos, visualizou a luz violeta do trono. Estendeu a mão com a mente, procurando a terra, a pedra, qualquer coisa que a ouvisse. Do lado de fora da porta do banheiro, os sons da luta estavam a ficar mais próximos. Jax estava a ser dominado. Evelyn gritou silenciosamente em sua mente. Pare! A quilômetros de distância, no grande salão da propriedade Ironwood, o trono de obsidiana de repente se incendiou com uma coluna de fogo roxo, destruindo o telhado da mansão. A porta de aço do banheiro vibrou contra a coluna de Evelyn. Na sala principal do bunker, do lado de fora, os sons do inferno se soltaram. Não eram apenas os sons úmidos e rasgantes de garras na carne. Havia também os gritos desumanos das criaturas selvagens que antes eram lobos, mas sucumbiram à radiação e ao isolamento das terras mortas. Suas mentes apodreceram até se reduzirem a instintos canibais básicos. Para trás! Voltem sua escória!
A voz de Jax era um rugido, competindo com o trovão lá fora e os rosnados lá dentro. A espingarda disparou novamente no espaço confinado. Um estrondo ensurdecedor, seguido pelo som horrível de um corpo pesado ao bater nos armários de metal. Evelyn pressionou as mãos sobre os ouvidos e fechou os olhos com força. A velha Evelyn, a lunar que organizava arranjos florais para o baile de primavera, queria se enrolar em uma bola e esperar pela morte. Mas aquela Evelyn tinha morrido no momento em que seus joelhos bateram no chão de mármore do Ironwood Hall. A nova Evelyn estava em chamas. O sangue prateado nas suas veias parecia chumbo derretido. A conexão que ela abriu na sua mente e o grito mental desesperado de pare que ela enviou para o éter não simplesmente desapareceram. Eles se conectaram a algo. Ela se sentiu pesada, ancorada. Era a mesma sensação de quando o trono a prendeu no chão. Mas agora ela não era vítima do peso. Ela era o canal para ele. Um estrondo tremendo sacudiu as paredes do bunker. A porta de segurança principal cedeu. "Evelyn, fique abaixada!" gritou Jax. A sua voz estava tensa de dor. Houve um baque nauseante, depois silêncio por um instante, seguido por um grunhido gutural baixo que parecia vibrar através da porta do banheiro. Jax estava no chão. Um pânico frio e agudo perfurou a nova armadura de poder de Evelyn. Se Jax morresse, ela ficaria sozinha em um deserto venenoso cheio de monstros. "Não", sussurrou uma voz dentro dela. Soava suspeitosamente como a voz antiga que ecoara no grande salão. "Um árbitro nunca está sozinho. A terra está sempre sob os seus pés." Evelyn levantou-se. O medo não desapareceu, mas foi empurrado para o fundo da sua mente por uma resolução fria e dura. Ela destrancou a porta da casa de banho. Abriu-a. A cena no bunker era como algo saído de um pesadelo, iluminada pelas luzes vermelhas de emergência. O ar cheirava a cordite, enxofre e sangue podre. 3 criaturas selvagens jaziam mortas, cadáveres mutilados entre os móveis destruídos. Jax estava encostado na parede oposta, perto da cozinha. Meio transformado, a sua forma humana distendida pelos músculos, garras rasgando as botas. O braço esquerdo pendia inutilmente ao lado do corpo, sangue jorrando de um corte profundo no ombro. À sua frente estava o alfa selvagem. Era enorme, maior do que Dominic na sua forma de lobo no auge. O seu pelo estava irregular e a cair, revelando a pele cinzenta e ulcerada por baixo. Os seus olhos eram brancos leitosos devido à cegueira, mas ele seguia Jax pelo cheiro e pelo som, saliva a escorrer das suas mandíbulas grossas, cheias de dentes desalinhados. Ele agachou-se pronto para saltar e rasgar a garganta de Jax. "Ei!" gritou Evelyn. Foi uma atitude estúpida para um humano fazer. O alfa selvagem virou a cabeça na direção dela, seus olhos cegos e leitosos, fixando-se na sua posição. Ele rosnou e abandonou Jax, avançando em direção à presa mais fácil. "Hart, sua idiota, corra!" Jax engasgou, tentando se empurrar para longe da parede. Evelyn não correu. Ela permaneceu firme no centro da sala de concreto. O monstro estava a 3 metros de distância. 1,5 metros. Ela podia sentir o cheiro do seu hálito podre. Ela estendeu as 2 mãos para a frente com as palmas abertas e os dedos espalhados. Ela não sabia nenhum feitiço. Ela não tinha recebido nenhum treino. Tudo o que ela tinha era instinto e um desejo irresistível de esmagar a coisa que ameaçava a sua sobrevivência. Concentrando todo o fogo prateado no seu sangue e a sua ligação com a terra pesada, ela empurrou-o para baixo, para o chão. "Senta-te." Desta vez, o comando não foi telepático. Em vez disso, saiu da sua garganta com uma ressonância harmônica que estilhaçou o vidro do micro-ondas atrás dela. O efeito foi instantâneo. O piso sólido de concreto armado com vergalhões de 90 centímetros de espessura do bunker reagiu como se tivesse sido atingido por uma bala de canhão. O piso sob o alfa selvagem explodiu para cima. Estalagmites afiadas de concreto irromperam do chão, movendo-se mais rápido do que a criatura poderia reagir. 2 espigões grossos perfuraram as patas traseiras do selvagem, prendendo-o ao chão. Um terceiro pilar maciço de pedra irregular ergueu-se diretamente sob o peito dela, batendo na sua caixa torácica e mantendo-a suspensa no ar enquanto rugia de agonia e frustração. A criatura debatia-se, mas o betão mantinha-se firme, fundido à sua carne. Estava presa numa jaula formada a partir da própria fundação sobre a qual se encontrava.
Evelyn baixou as mãos, ofegante. O brilho prateado nas suas veias desvaneceu-se, deixando-a a tremer de exaustão. O bunker ficou em silêncio, exceto pelo chiado úmido do animal empalado. Jack deslizou pela parede e sentou-se, segurando o ombro sangrando. Ele olhou para a estátua horrível no centro do seu espaço, depois moveu o olhar para Evelyn. Seus olhos estavam arregalados, refletindo as luzes vermelhas de emergência, cheios de uma mistura de terror e admiração absoluta. Bem, disse Jack, cuspindo um pedaço de sangue no chão. Acho que podemos pular as aulas introdutórias sobre manipulação da terra. Evelyn encostou-se na moldura da porta com as pernas bambas. Está morto? Em breve estará. Tu fundiste-o à fundação, princesa. Não vai a lugar nenhum. Ele estremeceu ao tentar mover o ombro. Mas temos problemas maiores. Maiores do que isso. Evelyn apontou fracamente para o monstro. Sim, sentes isso? Jax acenou com a cabeça em direção ao teto. Evelyn fechou os olhos e sintonizou-se com o novo sentido que possuía, a vibração profunda da terra. Ela podia senti-la, um estrondo constante e rítmico a quilômetros de distância. Não era o movimento caótico da natureza, mas o passo pesado e organizado de centenas de seres movendo-se em uníssono. Eles ouviram o chamado, disse Jax com severidade, levantando-se com o braço bom. Quando paraste aquela coisa, enviaste um sinal. Uma enorme explosão de energia Arbiter. Dominic e todos os lobos armados do domínio Ironwood. Eles sabem exatamente onde estamos. Agora que ele sabe do que és capaz, não virá para te capturar. Jax mancou até o armário de armas, passando por cima de um lobo selvagem morto. Ele atirou-lhe uma mochila de lona pesada. Arruma a comida. Vamos embora. Vamos sair deste lugar onde mal consegues andar. Jax pegou numa espingarda de assalto e numa bandoleira de munições, pendurando-as no ombro bom. O seu rosto endureceu, a máscara de mercenário de volta ao lugar. Vamos para mais fundo nas terras mortas, para as minas de enxofre. O terreno lá é instável. Isso atrasaria um exército. Ele olhou para ela, a sua expressão suavizando-se ligeiramente. Acabaste de provar que sabes cuidar de ti, Hart. Agora vamos ver se consegues sobreviver a uma guerra. Eles avançaram para as profundezas das terras mortas, onde árvores retorcidas davam lugar a vastas extensões de terra amarela rachada. O ar sibilava com o vapor que escapava e havia poças de lama cinzenta borbulhante. Os poços de enxofre enchiam o desfiladeiro com um fedor podre e sufocante. Jax estava a falhar. A toxina no ar estava a impedir a sua regeneração e a mordida selvagem no ombro estava a infectar. Ele tropeçou numa saliência de rocha vulcânica e os joelhos cederam. Vamos parar aqui, disse Evelyn, agarrando o seu braço bom para o estabilizar. Não consigo, grunhiu Jack, o suor a cortar a sujidade no rosto. Eles estão a ganhar 3 quilômetros. Vai sangrar até a morte antes que eles cheguem aqui. Evelyn não fez disso um pedido. Ela arrastou-o para uma laje de rocha sob uma saliência que oferecia abrigo da névoa ácida. Senta-te. Jax desabou contra a pedra, fraco demais para discutir. Evelyn afastou o seu sobretudo de couro rasgado. A ferida era feia. Perfurações profundas rodeadas por carne vermelha inflamada com veias pretas, onde a necrose estava a se instalar. Está envenenado, murmurou ela. O meu lobo está a combatê-lo. Jax ficou ali deitado, com os olhos vidrados. Não é rápido o suficiente. Evelyn lembrou-se do bunker, da faca e do brilho prateado. Confia em mim. Jax olhou para ela, um sorriso fraco e dolorido tocando os seus lábios. Atiraste um pavimento a um monstro para salvar o meu coração. Eu confio em ti. Evelyn não hesitou. Levou o polegar à boca e mordeu com força, enchendo a boca com o sabor metálico do cobre. Uma gota de sangue iridescente, rubi prateado, brotou. Ela pressionou o polegar sangrando diretamente na parte mais profunda do ombro gravemente danificado de Jax. Jax rugiu, afastando-se da rocha. Vapor branco sibilou da ferida, enquanto o sangue prateado atacava a infecção como ácido, corroendo a ferrugem. Fica quieto, ordenou Evelyn, mantendo a mão firme apesar dos espasmos dele. Em segundos, as manchas pretas desapareceram, queimadas pela pureza do sangue da árbitra. O sangramento parou e as bordas da ferida se uniram. Jax recostou-se, recuperando a cor.
e olhou para ela com profundo respeito. Sangue da árbitra, sussurrou. Não apenas julga, mas também cura. Você é cheia de surpresas, Evelyn. Estamos quites, disse ela com as bochechas coradas enquanto se afastava. Nem de longe. Jack sentou-se e testou o ombro. Mas temos que aproveitar este tempo. Você precisa entender o que é. Aquela explosão na mansão. Foi você. Você não apenas brilhou. Tu explodiste o telhado do grande salão. Evelyn empalideceu. Eu não queria. Esse é o problema. O poder descontrolado do Arbiter é como uma bomba nuclear. Tu precisas aprender a controlá-lo. Ele apontou para uma pedra do tamanho de um melão perto da borda da névoa. Levanta isso. Não uses a força muscular. Usa a terra. Sinta a conexão. Evelyn fechou os olhos. Ela tentou recriar a sensação que tivera no bunker. A âncora pesada. Ela podia sentir as vibrações do solo e o calor dos poços de enxofre. Ela visualizou a terra subindo para sustentar a pedra. Ela abriu os olhos. A pedra não se moveu, mas uma pequena pedra ao lado dela pairava instável a 7 centímetros do chão, vibrando intensamente. É um começo, disse Jack. É uma questão de vontade. Ele parou no meio da frase, colocando o ouvido no chão. Eles estão aqui. O silêncio das terras mortas foi quebrado pelo clique metálico de armas sendo preparadas. Figuras emergiram da névoa amarela e formaram um amplo semicírculo ao redor da saliência. 50 homens, a guarda de elite de Dominic, armados com espingardas de alta potência. No centro, caminhando com passos furiosos e predatórios, estava Dominic Wrecker. O seu fato estava arruinado e o seu rosto era uma máscara de raiva genuína. Ao seu lado estava Vivian, com o queixo enfaixado, o escravo fugitivo e o traidor. Dominic sorriu com desdém, a sua voz ecoando no ar úmido. Levaste-nos a uma grande perseguição. Jax colocou-se à frente de Evelyn e levantou a sua espingarda. Esta é terra de ninguém, Riker. Eu sou o Alpha. Dominic rugiu, os seus olhos brilhando em ouro. Onde eu piso é a minha jurisdição. O seu olhar mudou para Evelyn, pesado com uma mistura de ódio e cobiça. Evelyn, venha aqui agora. A ordem do Alpha rolou sobre eles como um peso psíquico, destinado a forçar a submissão. Evelyn sentiu o velho instinto de se encolher, mas o sangue prateado nas suas veias resistiu, formando um escudo à sua volta. Ajoelhe-se e implore perdão, ordenou Dominic, e talvez eu faça a sua morte rápida. Evelyn saiu de trás de Jax. Ela podia sentir o imenso poder adormecido da paisagem volátil sob os seus pés. Olhou para o homem que outrora amara, o homem que a abandonara por dinheiro. Não, Dominic, disse ela, com voz firme e totalmente desprovida de medo. Acho que já não vou ajoelhar-me. Dominic rosnou, o seu ego destroçado pela rebeldia dela. Levantou a mão. 50 espingardas estavam apontadas diretamente para o peito dela. Matem a traidora, ordenou ele. Peguem-na viva. Partam-lhe as pernas, se for preciso. Fogo! Gritou Dominic. O som de 50 espingardas automáticas a disparar era ensurdecedor. O ar encheu-se de chumbo voador, rasgando o nevoeiro pesado. Evelyn não pensou. Reagiu. Piseu com o pé descalço na parede de terra amarela e rachada. Não era um feitiço. Era uma exigência. O solo obedeceu instantaneamente. Uma enorme laje de rocha de obsidiana e lama endurecida disparou da terra para criar uma barreira de 3 metros de altura. As balas atingiram a pedra, espalhando estilhaços, mas o escudo permaneceu firme. Jax rolou até a borda da barreira e respondeu ao fogo com rajadas curtas e controladas. Eles estão a flanquear, gritou ele em meio ao caos. Não consigo segurar 50 homens. Ellen, tens que fazer algo grande. Conecta-te à linha lei. Usa a raiva. Evelyn fechou os olhos. Ela estendeu a mão para além da rocha e da crosta, até as veias aquecidas pelo magma da terra. Ela podia sentir o pulso das terras mortas. Não era o ritmo constante da propriedade. Era um ritmo irregular e estridente, envenenado por anos de negligência. A terra ali estava furiosa e à espera de uma voz. Ela abriu os olhos. Eles já não eram apenas azuis. Brilhavam com uma luz prateada líquida e assustadora. Evelyn saiu de trás da parede diretamente para a linha de fogo. Ela ergueu os 2 braços para o céu,
as veias prateadas em sua pele pulsando intensamente. Ela agarrou o ar como se estivesse segurando cordas invisíveis e puxou para baixo. O céu ficou roxo. Uma queda atmosférica localizada atingiu o vale, condensando o nevoeiro em chuva negra e sulfurosa. Ao mesmo tempo, Evelyn olhou para os poços borbulhantes de enxofre que rodeavam os soldados. "Levantem-se", ordenou ela. O solo sob o exército de Dominic liquefez-se. A terra seca e rachada transformou-se em areia movediça, uma mistura de lama e vapor superaquecido. Os soldados gritaram enquanto afundavam de joelhos, as suas armas sendo engolidas pela lama. Os poços de enxofre explodiram, lançando jatos de lama tóxica no ar e desintegrando a formação militar em segundos. "Mantenham as vossas posições", rugiu Dominic. Ele transformou-se na sua enorme forma de lobo negro, uma besta de músculos e raiva. Ele era rápido o suficiente para correr pela lama afundando, ignorando os homens que se afogavam ao seu redor. Ele saltou por cima da crista, com as mandíbulas a estalar, e atacou diretamente a garganta de Evelyn. Jax lançou-se para o interceptar, mas era demasiado lento e estava ferido. Dominic deu-lhe uma bofetada com uma pata enorme, lançando Jax contra uma parede rochosa. Ele caiu inconsciente. Evelyn ficou sozinha. O enorme lobo preto estava no ar, a centímetros de a matar. Ela não vacilou. Olhou diretamente para os olhos dourados do lobo. Ela não gritou. Ela projetou. Era a voz do árbitro, amplificada pelo poder bruto das terras mortas. Atingiu Dominic como um martelo físico. O lobo alfa choramingou. O comando biológico do árbitro sobrepôs-se aos seus instintos. O seu ímpeto morreu instantaneamente. Ele caiu na lama aos pés dela e parou derrapando. Tentou levantar-se, estalando as mandíbulas, mas o seu corpo recusou-se a obedecer-lhe. A tremer violentamente, ele voltou à forma humana, nu e coberto de lama, e foi forçado a ficar de quatro. "Eu sou o rei", ofegou Dominic, lutando contra o peso invisível que o esmagava. "Tu és um administrador que esqueceu o seu lugar", disse Evelyn, a sua voz ecoando com distorção harmônica. Ela deu um passo à frente e a lama endureceu sob os seus pés, criando um caminho imaculado. Da periferia, Vivian viu a sua oportunidade. Gritando, ela correu para as costas de Evelyn com uma adaga de prata. Evelyn nem sequer se virou. Simplesmente moveu o pulso. Uma raiz petrificada, dura como ferro, irrompeu do chão. Envolveu o tornozelo de Vivian, lançando-a no ar e atirando-a para uma poça de lama cinzenta. Vivian gritou ao perder a sua arma e a sua dignidade. Evelyn parou na frente de Dominic. Ela colocou a mão na testa suada dele. "O trono julgou-te indigno", disse Evelyn suavemente. "A terra julga-te tóxico e eu também." "Acabou!" Ela empurrou. Um pulso de luz prateada disparou da mão dela para o crânio de Dominic. Não foi um golpe mortal, mas um corte. Dominic gritou um som de perda pura e vazia. O ouro desapareceu dos seus olhos, substituído por um castanho opaco e sem brilho. A sua ligação com o seu lobo, com a alcateia e com o poder alfa foi instantaneamente cortada. Evelyn retirou a mão. Dominic caiu de cara na lama, soluçando. Ele já não era um alfa. Na verdade, ele já nem sequer era um metamorfo. Era apenas um homem. Os 50 soldados que lutavam na areia movediça observavam em silêncio atordoado. A sua ligação com o alfa tinha desaparecido. Evelyn virou-se para eles, os seus olhos voltando à sua cor azul habitual. "Ironwood precisa de ser reconstruída", gritou ela. "Vocês podem afundar com o falso rei ou curvar-se ao verdadeiro árbitro." Marcus, o capitão da guarda, olhou para a forma quebrada de Dominic. Ele tirou-se da lama, largou a espingarda e ajoelhou-se. "Minha rainha", disse ele. Um por um, os 50 soldados ajoelharam-se na chuva. O sol brilhou sobre a propriedade de Ironwood pela primeira vez em semanas. O grande salão ainda estava sem telhado, uma prova da batalha. Mas a atmosfera pesada de medo havia evaporado. Evelyn sentou-se no trono de obsidiana que tinha sido movido para o pátio aberto. Ela usava um vestido branco simples, livre das joias pesadas que Dominic lhe impunha no passado. Jax estava ao lado dela, parecendo mais limpo do que em anos. Ele usava uma jaqueta tática sobre uma camisa impecável. Ele não estava ali como guarda, mas como parceiro. Os membros da matilha passaram em fila, oferecendo lealdade não por terror,
mas por alívio. Nos portões, duas figuras estavam a ser escoltadas para fora. Dominic e Vivian estavam vestidos com roupas simples e carregavam uma única mala ao ombro. Evelyn decretou que a morte era fácil demais. Eles viveriam como humanos, exilados no mundo que antes desprezavam. Dominic olhou para trás uma vez. Ele viu o trono, a alcateia e a mulher que rejeitara. Seus olhos estavam vazios. Ele se virou e se afastou, limpando a garganta. Vivian seguiu-o miseravelmente. Os vilões foram-se, disse Jack, observando os portões fecharem-se. O reino está salvo. E agora, sua Magumin. Evelyn levantou-se. O trono de obsidiana zumbia alegremente atrás dela. Ela pegou na mão de Jax e entrelaçou os dedos nos dele. Agora. Evelyn sorriu e olhou para o horizonte. Agora vamos construir algo que dure. Jax riu e levantou a mão para beijar os nós dos dedos dela. Como mandar, minha rainha? E assim começa a incrível história de Evelyn Hart, a mulher que foi forçada a ajoelhar-se apenas para que o mundo se curvasse perante ela. Transformando-se de uma companheira rejeitada na árbitra das terras mortas, ela provou que o verdadeiro poder não tem a ver com títulos, tem a ver com espírito. Espero que tenham gostado desta montanha-russa de traição e magia. O que acharam da punição de Dominic? O exílio foi suficiente ou ele merecia algo pior? E vocês são da equipa Jax? Porque eu definitivamente sou. Se acharam esta história emocionante, por favor, gostem dela. Isso ajuda muito o canal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para nunca perderem uma história.